Vamos lá então dar continuidade ao nosso curso de Mecânica Celeste. Tá? Hoje eu quero discutir três temas essenciais com vocês. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre movimentos circulares, tá? Vamos ver algumas configurações planetárias, tá? E além disso eu vou te apresentar um tipo de período chamado de período sinódico. Para você se aprofundar ainda mais, né, depois de assistir essa videoaula, não esqueça de baixar a apostila alfa. Tá? A parte teórica, tá, que é bacana você ler, tá da página 5 até a página 9. Tá? E para você reforçar ainda mais, bacana resolver alguns exercícios, que são os exercícios de 7 a 11. Então vamos começar? Tá, vamos falar aí um pouquinho de movimentos circulares, tá, aí uniformes. Pois é, tá, na última aula a gente viu as leis de Kepler. E a primeira lei de Kepler tá, diz que os planetas giram ao redor do Sol, tá, em órbitas levemente achatadas, chamada de elipse. Porém, essas elipses, tá, são elipses de baixo achatamento, baixa excentricidade, tá, de forma, tá, que é muito comum a gente trabalhar com planetas girando ao redor do Sol em órbitas circulares. Quando você pensar em dois corpos, né, girando, tá, em órbitas circulares, dois astros, tá, girando em órbitas circulares, tá, eles vão entrar em MCU, em movimento circular e uniforme. Vamos recordar aí algumas coisinhas. Tá? O que a gente tem aqui? Tá, vamos pensar num planetinha, pode ser a Terra, tá, girando ao redor do Sol. Tá? Inicialmente, Sol, a Terra, eles estarão alinhados com um astro muito distante, tá? Que vai servir como referência. Tá? Essa daqui vai ser a nossa marcação inicial. Tá aqui, ó, é o meu instante zero. O tempo vai passando, a Terra vai girando em sua órbita, tá, com o valor da velocidade constante, tá, até um determinado tempo que eu vou chamar de t. A distância percorrida é o que a gente vai chamar de deslocamento escalar. É o clássico ΔS que você já viu na física. É o quanto ela andou, é quantos quilômetros, por exemplo, tá, ela percorreu na sua órbita, quantos metros, se eu estiver trabalhando com o sistema internacional. Se eu ligar esses dois pontos, né, associados ao ponto T0 e T, aos instantes T0 e T, tá, com o Sol, eu vou ter a formação de um ângulo. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de deslocamento angular, representado por ΔΦ. Aqui, ó, tá? Quando eu percorro um deslocamento escalar, tá, numa trajetória circular, isso também está associado a um deslocamento angular, ΔΦ. No caso especial de uma volta completa, tá, supondo que a Terra tá, complete uma volta em relação ao Sol, tá, tomando sempre, tá, como referência, tá, essa estrela bem distante. Uma volta completa, a gente pode dizer que a Terra completou, né, ela andou, tá, o comprimento de uma circunferência, dado por 2πr. Pensando em ângulo, tá, ela girou 360 graus, que isso em radiano é dado como 2π. Tá? Então, quando eu completo uma volta, o deslocamento escalar tá, é igual ao comprimento da circunferência e o deslocamento angular tá, é igual a 360 graus, ou aqui no caso, tá, trabalhando em radiano, 2π. Se eu multiplicar esses fatores em cruz, eu vou ter que ΔS vezes 2π é igual a ΔΦ vezes 2πr. Tá, que eu já coloquei aqui no cantinho. Posso cortar o 2π e aí fica ΔS igual a ΔΦ vezes o raio. Tá? O que a gente tem aqui é que o quanto eu caminho na minha órbita, tá? A distância percorrida na minha órbita é igual ao quanto eu giro vezes o raio. Tá? Então o quanto eu caminho é igual ao quanto eu giro vezes o raio. Bacana trabalhar sempre com unidades iguais. Tá? O ΔS e o raio. Tá? Se aqui eu colocar o raio em quilômetro, o ΔS sai em quilômetro. Se eu colocar o raio em metro, o ΔS vai sair em metro. E o ΔΦ vai ser dado em radiano. Tá? Para essa fórmula funcionar bonitinho, tá? O ΔΦ em radiano. Tá? ΔS e ΔR unidades iguais, ΔS e R em unidades iguais, e aí o φ sai em radiano. Beleza? Agora vamos pensar, tá, no cálculo da velocidade orbital, tá, numa trajetória circular.
Tá? Se o corpo entra em MCU, tá? Se o valor da velocidade é constante, tá? A velocidade vai ser igual à velocidade média, dada por ΔS sobre ΔΦ. Tá? Então, a velocidade escalar pode ser calculada como um ΔS sobre ΔT. Se eu pensar na velocidade angular, ao invés de pensar na distância percorrida ao longo do tempo, eu vou colocar o ângulo que o astro girou ao longo do tempo. A velocidade angular é igual ao deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. Ok? Vamos pensar agora no caso particular de uma volta. Como é que eu calcularia a velocidade escalar e a velocidade angular na situação particular de uma volta? Quando eu completo uma volta, a distância percorrida corresponde ao comprimento de uma circunferência, que é dado como 2πr. E o intervalo de tempo que passou é chamado de período sideral. Tá? Essa volta completa, você está tomando como referência um Sidérius, né? Um astro muito distante. Então, isso aqui vai ter um nome bonitinho, conhecido como período sideral. Tá? Período sideral é quando você mede o tempo em relação a uma estrela distante e fixa. Tá? Para uma volta completa, a velocidade escalar, então, fica 2πr dividido pelo período sideral. Quando eu pensar em velocidade angular, o que vai ficar? Vai ser o ângulo que eu girei, no caso 360 graus ou 2π, dividido, mais uma vez, pelo período sideral. Tá aqui. Vamos juntar as formulinhas, vamos juntar algumas equações que eu coloquei aqui na lousa. Eu sei que o quanto eu andei é igual ao quanto eu giro vezes o raio. O quanto eu andei é igual ao quanto eu giro vezes o raio. Só que os dois fenômenos aconteceram simultaneamente, ao mesmo tempo que o planetinha girou na sua órbita, ele também rodou ao redor do Sol. Tá? A distância percorrida teve um determinado intervalo de tempo, o ΔS, aqui tem um determinado intervalo de tempo, que é exatamente igual ao quanto ele girou. Então, se eu dividir o ΔS e o ΔΦ pelo intervalo de tempo correspondente para a realização desses deslocamentos, seja escalar ou angular, eu vou poder juntar o ΔS sobre ΔT com a velocidade escalar, Vzinho, e o ΔΦ sobre ΔT com a velocidade angular. E aí fica a relação entre velocidade escalar e a velocidade angular. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. V igual a ômega r. Beleza? Vamos lá dar continuidade na aula, vindo algumas configurações planetárias. Por enquanto, a gente só viu um astro girando ao redor do Sol. Daí se a gente pensar em mais corpos girando ao redor do Sol. Vamos ver o que acontece? Segue o vídeo aí. Muito cuidado com essa parte que eu vou te mostrar, porque ela pode te ajudar a resolver exercícios de astronomia de posição. A gente vai ver algumas posições relativas importantes dos planetas do Sistema Solar. A gente vai ver as chamadas configurações planetárias. Eu quero que você pense que esse pontinho azul é o Sol, é a Terra. O pontinho amarelo é o Sol e o pontinho cinza é um planeta externo, é um planeta que tem um raio orbital maior do que o raio da Terra. Aqui poderia ser, por exemplo, Marte, Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno. Qualquer um desses planetas externos. Quais são as configurações planetárias importantes? O nosso referencial sempre será a Terra para a nomenclatura. Bom, a primeira configuração é a configuração de oposição. Quando você pensa na palavra em oposição, você tem que pensar em lados opostos. Oposição para você significa lados opostos. É o que você está vendo. Então, para a Terra, o Sol e o planeta externo estão em lados opostos. O ângulo formado entre eles, visto da Terra, é 180 graus. Esse ângulo é conhecido como elongação.
quando a gente tem uma elongação de 180 graus, tá, a gente tem uma situação de oposição. É a nossa primeira configuração planetária. Próxima configuração. Tá, vamos deixar aí os dois planetinhas girarem, não é isso? Tá, o que a gente consegue perceber, tá, só com essa animação? Que o período orbital da Terra, tá, ela é menor do que o de um planeta externo. Tá, isso está de acordo com a terceira lei de Kepler. Né? Lembra lá da terceira lei de Kepler? B quadrado igual a K ao cubo. Tá? Quanto eu tenho maior o raio orbital, tá, maior vai ser o período orbital, tá, vai demorar mais para o planeta completar uma volta. É o que a gente está vendo aqui. Tá? Esse planeta ele é mais lerdinho em relação à Terra. Né? A Terra já passou na frente. Então aqui tá, a gente tinha, né, a situação de oposição. Tá? Vamos lá para a nossa próxima configuração, que é a configuração chamada de quadratura. Tá? A configuração de quadratura acontece quando a elongação for igual a 90 graus. Tá? A gente tem um ângulo reto, tá, formado para um observador da Terra entre o Sol e o planeta externo. Se o planeta for visto a leste, tá, a gente chama isso de quadratura leste. Simples assim. Né? Quando a gente tem um ângulo reto formado, né, com um vértice na Terra, tá, entre o Sol e o planeta externo, tá, a gente tem uma configuração de quadratura. Próxima configuração é a configuração de conjunção. Tá? Conjunção, trace um paralelo com ver juntos, conjuntos, sendo vistos juntos no céu, alinhados no céu. Para um observador da Terra, tá, o Sol e o planeta são vistos com um ângulo de 0 grau. Tá? A elongação é igual a 0 grau na situação de conjunção. Próxima situação, e a última, né, vai ser a nossa quadratura. Tá? Situação de quadratura, tá? Ângulo reto, tá? Para um observador da Terra, tá? A elongação, tá, entre o Sol e o planeta externo é igual a 90 graus, só que agora ele está sendo visto a oeste. Então vamos repassar rapidinho, tá, as 4 configurações planetárias possíveis para planetas externos, né, planetas que o raio orbital é maior do que o raio da Terra. Então aqui a gente tem uma situação de oposição, tá, elongação igual a 180 graus. Aqui a gente tem uma quadratura com o astro sendo visto a leste, a elongação é 90 graus. A situação de conjunção, Sol e o planeta externo sendo vistos juntos no céu, elongação igual a 0. E mais uma situação, a situação de quadratura, só que com o astro a oeste. Né? A elongação volta a ser 90 graus. Ok, e para os planetas interiores? Né? E se eu tenho uma situação que o raio orbital, tá, do planeta é menor do que o raio orbital da Terra? Tá, que é o caso de Mercúrio e Vênus. Tá? A primeira coisa é que a gente não vai ter nunca a situação de oposição. Tá? Vai ser impossível, tá, você ter um ângulo formado, tá, entre o planeta interior e o Sol, tá, com uma defasagem de 180 graus em relação à Terra, tá, que é o nosso referencial sempre, o pontinho azul. Tá, aqui tá, a gente já tem a primeira configuração planetária, tá, que é uma configuração de conjunção. Tá? Você vai perceber que existem 2 tipos de conjunção. Tá? Uma situação em que o planeta está com a sua máxima aproximação da Terra, ou a situação, tá, que eu tenho o máximo afastamento. Tá? A máxima aproximação acontece na conjunção inferior, essa que eu estou te mostrando, tá? E no máximo afastamento é a conjunção exterior. Então aqui, tá, a gente tem, tá, uma conjunção inferior, elongação igual a 0. Os planetas, tá, começam a girarem ao redor do Sol. Agora o planeta, tá, interior, tá, tem uma velocidade orbital maior, né, um menor período, de acordo com a terceira lei de Kepler, até chegar, tá, nessa configuração,
tá, que o ângulo de afastamento entre o planeta interior e o Sol é máximo. Tá? É uma configuração chamada de configuração de elongação máxima. Para você calcular, tá, o valor desse ângulo, basta você considerar como o ângulo reto, tá, o ângulo para o planeta interior, o Sol e a Terra. Né? Esse ângulo, tá, valendo 90 graus, tá, esse lado tá, pode ser dado como cateto oposto, tá, que é o raio orbital do planeta interior pela hipotenusa, tá, que vai ser, no caso, uma unidade astronômica, né, a distância da Terra até o Sol. Tá? Se você fizer, tá, o seno desse ângulo cateto oposto, tá, pela hipotenusa, tá, você descobre, tá, o valor, tá, desse ângulo, né, a configuração de elongação máxima. Tá? Se o planeta tiver a oeste, tá, a gente chama de elongação máxima oeste. Próxima configuração é a situação, tá, de conjunção superior. Tá? Veja que a elongação, tá, volta a ser zero, só que o planeta interno, o planeta interior, né, com máximo afastamento. Mais uma situação, tá, de elongação máxima, só que agora está com o astro visto a leste. Tá? De novo, né, se a gente ligar, tá, o planeta interno ao Sol, tá, esse ângulo aqui vai ser considerado 90 graus, tá, em relação à distância da Terra ao planeta interior. É um ângulo reto. E aí, tá, a gente tem as nossas 4, tá, configurações. Vamos dar uma repassada. Conjunção inferior, máxima elongação oeste, tá, o máximo afastamento visto a oeste. Conjunção superior, está na situação de máximo afastamento, elongação tá, igual a zero. E aqui está mais uma conjunção, tá, uma elongação máxima leste. Eu queria que você desse uma reparada, tá, nessa imagem aqui embaixo, tá, uma curiosidade sobre os planetas interiores. Tá? À medida, tá, que eles vão girando ao redor do Sol, tá, como eles nunca estarão em oposição, tá, eles são vistos, tá, sempre oscilando, tá, à direita e à esquerda do Sol, a leste e a oeste do Sol, às vezes passando pela parte de trás, às vezes passando pela frente do Sol. Tá? São situações de trânsito, tá? São as famosas situações de trânsito. Tá? Então ele parece, tá, se afastar, tá, no máximo a leste, tá, um máximo a oeste, tá? Eles nunca se afastam demais do Sol. Tá? Isso daí é o que a gente vê com Mercúrio e Vênus. Né? Lembrando que esses planetas são sempre vistos próximo do planeta, próximo, tá, do nascer do Sol ou próximo ao pôr do Sol, tá, por essas razões, né, por serem planetas interiores. É isso aí. Agora que você já viu algumas configurações planetárias, vamos conversar um pouquinho sobre período sinótico. O que é um período sinótico? Ele é um intervalo de tempo entre duas configurações idênticas sucessivas. É o intervalo de tempo para que aquela configuração planetária volte a se repetir. Não confundir período sinódico com período sideral. Sideral vem de sidérios, tá? Vem em relação, que significa, né, em relação ao céu. Por exemplo, tá? Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho o Sol, eu tenho dois planetinhas A e B. Em relação ao ponto A, tá? Em relação ao planeta A, eu posso falar que B está em oposição ao Sol. Tudo bem? É uma configuração planetária. Tá? Entre esses dois astros, tá? Existe um determinado intervalo de tempo para os dois astros, né? Existe um determinado intervalo de tempo para que essa configuração volte a se repetir. É o que a gente chama, tá, de período sinódico. Tá? Aqui, tá, os pontos A e B novamente, tá, alinhados, e para lá eu tenho a configuração de oposição. Tá? Vamos ver se você está estudando.
Tá? Desses dois planetinhas, qual que tem o menor período sideral? Tá? Em relação a uma estrela fixa, tá? Qual é o que leva menos tempo para completar uma volta, tá? Em relação a uma estrela fixa? É o astro A, porque ele tem um raio orbital menor. Tá? Entre os dois, o mais rapidinho é o A. Então, se a gente considerar isso como um intervalo de tempo inicial, né, nosso ponto de partida, nosso instante zero, os dois vão sair e o A vai sair na frente. Tá, vai sair na frente, até chegar um ponto tá, que essa configuração se repete pela primeira vez. Tudo bem? Quando se repetir pela primeira vez, o B vai ter percorrido essa distância angular, que eu vou chamar de ΔΦ B, num determinado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é o que a gente vai chamar de período sinódico. Tá? Aqui eu tenho a primeira conjunção e aqui é a conjunção sucessiva. Tá? O delta é o B, raio orbital menor, raio orbital maior, mais lerdinho, andou um ΔΦ. O A, para poder estar nessa posição, o que ele vai ter que ter girado? Ele vai ter que ter girado uma volta mais o deslocamento angular de B. Aqui a gente tem o deslocamento angular de A. Como ele tem um raio orbital menor, ele é mais rapidinho. Portanto, para que a configuração planetária se repita pela primeira vez, o deslocamento angular de A vai ter que ser igual ao deslocamento angular de B mais 2π, tá? Uma vez que ele é mais rapidinho. Bom, como é que eu posso descrever, como é que eu posso calcular, tá, o deslocamento angular de A? É só lembrar que ΔΦ é igual a ômega vezes intervalo de tempo. Né? Lembra lá, velocidade angular, ΔΦ sobre ΔT. Estou isolando ΔΦ, tá? Fica ômega vezes intervalo de tempo. Mas isso não é um intervalo de tempo qualquer. Tá? O intervalo de tempo que a gente está considerando, tá? A gente batizou de período sinódico. Então, o deslocamento angular de A tem a ver com a sua velocidade angular vezes o intervalo de tempo que eu estou considerando para que isso aconteça, para que a gente está denotando como S, tá? De período sinódico. Estou usando o mesmo raciocínio para o ΔΦ de B. Né? Eu posso descrever esse deslocamento angular de B multiplicando a sua velocidade angular vezes o tempo para que isso aconteça, que é o S. Beleza? Bom, como é que eu consigo calcular a velocidade angular dos planetinhas A e B? Velocidade angular é 2π sobre o período sideral. Tá? Para uma volta completa, em relação a uma estrela fixa, a gente tem o período sideral. Foi o que eu coloquei aqui. A velocidade angular de A é 2π dividido por PA, período sideral. Fiz a mesma coisa para a velocidade angular de B. Tá? 2π, uma volta completa em relação a uma estrela fixa. Como em relação a uma estrela fixa, tá? A gente tem que chamar de período sideral. Vezes S, tá? Que é o período sinódico, tá? Mais 2π. Agora, vou multiplicar esse 2π pelo período sinódico e dividi-lo pelo período sinódico para facilitar as minhas contas. Corto o período sinódico. Vou cortar também o 2π. E aí o que sobra é 1 sobre o período sideral de A, sendo igual a 1 sobre o período sideral de B, mais 1 sobre o período sinódico. Se eu isolo o período sinódico, eu fico que 1 sobre o período sinódico é igual a 1 sobre o período sideral de A, menos 1 sobre o período sideral de B. Cuidado que essa formulinha ela vai funcionar, tá, apenas se os dois astros girarem no mesmo sentido em relação ao Sol. Tá? Aqui no caso, tanto A quanto B estão girando no sentido anti-horário. É uma restrição para o uso dessa equação. Tá? É válida para astros girando no mesmo sentido em relação ao Sol. Também é importante você lembrar que aqui existe uma ordem. O PA, obrigatoriamente, tem a ver com o período sideral do astro, tá? Mais rápido, tá? Do astro de menor raio orbital.
E o PB, tá, é o período orbital maior, né? É o maior período orbital, tem a ver com astro, tá, de raio orbital maior. Beleza? 1 sobre S é igual a 1 sobre PA menos 1 sobre PB. 1 sobre o período sinódico, tá, intervalo de tempo entre duas configurações idênticas sucessivas, é igual a 1 sobre PA, período sideral menor, tá, menos 1 sobre PB, PB é o período sideral maior. Ok? Bons estudos, até a próxima, tchau!